Olá pessoal, tudo bem? Aqui eu tenho então um desenho demonstrativo dos meus incisivos inferiores, incisivo central inferior, incisivo lateral inferior. Então no desenho, mesma coisa, como o meu incisivo central inferior é um dente mais simétrico, sem tanta convergência, eu posso associar o formato dele a um retângulo ou pode ser um trapézio também, igual está aqui no lateral, com base maior voltada para incisal, só que sem tanta convergência, tá? Mas eu prefiro dar aqui um formato retangular para ele por conta de que ele tem pouca convergência. Então, comparando os dois, central e inferior, dente mais simétrico, né? Sem tantos detalhes. Ele tende mais ao paralelismo. E o meu lateral, ele tem a borda incisal mais larga, um pouco maior, que ela pode se apresentar um pouco maior do que o incisivo central inferior, e uma convergência mais acentuada para a cervical, dando uma característica mais triangular para esse dente. Aqui também eu tenho a presença então dos sulcos de desenvolvimento, os lóbulos, sulcos de desenvolvimento e os lóbulos, e aqui eu tenho ângulo mésio-incisal e disto-incisal no incisivo central inferior mais retos. No lateral inferior, o ângulo mésio-incisal ele é mais reto e o ângulo disto-incisal mais arredondado, mais convexo, mais gordinho. E por uma vista proximal desses dois dentes. Então, o incisivo central inferior ele é menor do que o incisivo lateral. Então, no formato de cunha, eu vou ter uma cunha um pouquinho mais aberta no meu incisivo lateral inferior, comparado no incisivo central inferior. Então, central inferior, formato de cunha, bem estreito, então a distância vestibulo-lingual pequena e uma linha cervical bem sinuosa por conta disso. Incisivo lateral, mesma coisa, distância vestíbulo-lingual pequena, linha cervical mais sinuosa. Aqui eu tenho também a inclinação da face vestibular, tá vendo? Ó, então ela é um pouco inclinada para a lingual, ela é mais tombadinha, ok? E aqui, por uma vista incisal, o que eu vou ter de diferença entre os dois? Primeiro, central inferior. Então, por ele ser um dente mais estreito, ele vai ter uma convexidade maior na vestibular, vai ter a convergência das faces proximais sentido lingual, dando uma característica para essa face lingual mais triangular. E o meu incisivo lateral? Basicamente a mesma coisa. Ele vai ter aquela convexidade maior na vestibular por conta de ele ser mais estreito, a cunha ser mais fechada. Convergência das minhas proximais sentido lingual, dando uma característica mais triangular. E a diferença maior entre eles é o ângulo, tá? Então o ângulo disto incisal, ele é mais voltado para lingual. Vou mostrar aqui, ó, para vocês. Então, se a gente observar esses dois dentes aqui, ó, eu consigo ver que esse ângulo aqui do meu incisivo lateral, ele é um pouquinho mais para dentro, comparado com o outro, ó. Então, essa é a maior diferença entre eles, além da convergência mais acentuada para a cervical, ó. Então, um pouquinho mais largo do que o outro, ó. Borda um pouquinho maior e ângulo mais arredondado. Que se olharmos por incisal, a gente consegue ver a diferença então do ângulo disto incisal do meu incisivo lateral inferior, que ele é voltado um pouquinho mais para dentro.